Boa noite, Angola! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Para nós é um prazer muito grande ter-vos aí do outro lado. Fiquem em nossa companhia. Estamos de volta com os principais acontecimentos que marcaram a semana aqui nos Estados Unidos e começamos com o presidente Donald Trump, que continua a mostrar pouco interesse numa transição pacífica. Inclusive, os seus aliados mais próximos, como o secretário de Estado Mike Pompeo, continuam a falar num segundo mandato de Donald Trump. O time do presidente eleito Joe Biden já se pronunciou e dizem que poderão tomar ações legais se a administração Trump continuar a negar o acesso a instalações e arquivos do governo federal. Esta semana, Donald Trump, usando a sua conta do Twitter, voltou novamente a declarar-se vencedor e recusa-se a ceder e reconhecer o presidente eleito Joe Biden desde sábado último que perdeu a eleição. Enquanto a sua equipa de advogados avança com o processo nos tribunais, Donald Trump afirmou que há progressos e que no final sairá vencedor. O secretário de Estado Mike Pompeo afirmou recentemente, sem hesitar, que haverá uma transição para o segundo mandato de Donald Trump. There will be a smooth transition to a second Trump administration. O Procurador-Geral dos Estados Unidos, numa medida inusual, autorizou a revisar as supostas denúncias de fraude que podem causar um impacto no resultado das eleições, mas na visão de especialistas e advogados, este impacto não alterará de forma nenhuma os resultados. Pero en términos legales, cambiar el resultado de las elecciones, yo no creo que eso está en el futuro. Na Casa Branca, os funcionários estão cada vez mais certos de que Trump não tenciona abandonar a casa mais cobiçada do mundo, mesmo que os Estados certifiquem os resultados, dando vitória a Joe Biden. Os especialistas em leis eleitorais já adiantaram que, se o presidente não cooperar, existem instituições que podem o forçar a ceder. Temos instituições que podem forçar que ele haga lo que dice la ley. A Casa Branca, inclusive, ordenou às agências federais a não colaborarem com as equipes de transição e ameaçou os funcionários com postos políticos com despedimento caso colaborem com o processo. Antes que aconteça a certificação oficial das eleições de 2020, o Procurador-Geral William Barr autorizou procuradores federais em todo o país a descobrir acusações substanciais de irregularidades no processo de votação. Essa atitude sem precedente do procurador forçou o fiscal principal Richard Pilber, encarregado dos delitos eleitorais, a renunciar. O líder dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, também não parabenizou Joe Biden pela vitória e disse que não há nada de inusual e não é caso para estarem alarmados porque em algum momento se saberá quem é o vencedor. No meio de todo este caos, Joe Biden diz que é simplesmente vergonhoso que Donald Trump não reconheça até agora o seu triunfo. I just think it's an embarrassment. Will not help the president's legacy. Joe Biden pensa que quase todo o Partido Republicano sente-se intimidado por Donald Trump, entre eles o líder da maioria dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, que disse não reconhecerá os resultados da eleição até que o colégio eleitoral confirme em dezembro. Until the Electoral College votes, anyone who's running for office can exhaust concerns about counting in any court of appropriate jurisdiction, and the Electoral College will determine the winner, and that person will be sworn in on January 20th. Joe Biden disse ainda que nada o impede de formar o seu gabinete e esta semana anunciou Ron Klain como diretor do seu gabinete e nos próximos dias continuaremos a conhecer mais membros que formarão parte da sua administração. Este ano parece difícil que imagens como estas venham a ser vistas. O momento em que Barack Obama e Michelle Obama recebiam o então eleito presidente Donald Trump e Melania Trump, num momento histórico que marcou positivamente o legado deixado por Barack Obama, que facilitou uma transição pacífica.
E no último sábado, milhares de apoiantes do presidente Donald Trump saíram às ruas de Washington, D.C. em protesto aos resultados das eleições presidenciais, insistindo nas alegações infundadas de fraude eleitoral para apoiar Donald Trump. Uma semana depois de Joe Biden ganhar a corrida presidencial, a fúria de Donald Trump com a perspectiva de uma transferência do poder executivo continua, sendo implacável ao afirmar que ganhou uma eleição que na verdade perdeu. Frankly, we did win this election. Milhares de seguidores do presidente Trump, insatisfeitos com os resultados das eleições, protestaram em Washington, D.C., alegando fraude eleitoral. No momento que acontecia a manifestação, a comitiva do presidente, que dirigia-se ao campo de golfe, aproximou-se da multidão e Donald Trump, dentro da limusine presidencial, saudou os manifestantes que não paravam de aplaudir. Depois de uma semana em que mais de 750 mil americanos foram diagnosticados com o novo coronavírus, viu-se poucos apoiantes do presidente a usar máscaras. Com bandeiras e gritando "pare de roubar", os manifestantes caminharam da Casa Branca até ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, exibindo o slogan do presidente "Tornar a América Grande novamente" e gritavam "mais 4 anos". Entre os participantes da manifestação estavam os membros do grupo Proud Boys, o grupo extremista conhecido pelo seu traje preto e amarelo, e alguns deles usavam coletes à prova de balas e capacetes. A manifestação começou calma, mas horas depois tornou-se violenta e a polícia teve de intervir para evitar a agressão entre os apoiantes de Donald Trump e grupos supostamente ligados ao Black Lives Matter. E já no período da noite, os grupos que não apoiam o presidente Trump começaram a queimar chapéus vermelhos e bandeiras, e a violência espalhou-se em mais de 5 quarteirões a leste da Casa Branca e a polícia teve de tomar medidas mais sérias para travar a violência. E a semana passada, o nosso país celebrou o 45º aniversário da nossa independência, um dia que foi celebrado por muitos angolanos espalhados pelo mundo, muito embora de forma simbólica devido à pandemia do coronavírus. E aqui nos Estados Unidos, em comemoração a esta data, a Embaixada de Angola, em colaboração com a PIEX e a Academia Santa Catarina, organizou uma mesa redonda virtual para refletir sobre o lema Unidade, Estabilidade e Desenvolvimento e como Angola está a encarar um novo desafio global. O evento contou com vários painelistas e foi assistido pela comunidade angolana residente aqui nos Estados Unidos e não só. Os telemóveis tornaram-se ferramentas tão poderosas e versáteis que para algumas pessoas são literalmente indispensáveis. Numa altura em que vivemos mantendo o distanciamento físico face à pandemia da Covid-19, como detectar se o uso do telemóvel é apenas um fenômeno cultural do século XXI ou um vício que altera as nossas vidas? Nurit, o que achas? Ariana, eu acho que a pergunta aqui é a seguinte. Você aí em casa é adicto ao telemóvel? Está sempre com ele? Dorme e acorda com o seu telefone? Quando usa o quarto de banho, leva-o consigo? Ou se não tem o seu telemóvel ao lado, sente-se aflito? Um estudo aqui nos Estados Unidos revelou que mais da metade de adultos e adolescentes são adictos ao telemóvel. E você aí em casa? É ou não é? Descubra agora. A recente explosão de iPhones, Androids e outros smartphones proporcionou às pessoas a capacidade de acessar na totalidade a internet em qualquer lugar e em qualquer momento. 90% dos adultos na América possuem um telemóvel, embora isso possa não ser um problema, alguns indivíduos desenvolveram um vício pelos seus dispositivos móveis. Para muitos, hoje em dia, esquecer ou perder o telemóvel é aterrador. Pesquisadores propuseram critérios para avaliar o uso compulsivo ou problemático de smartphones que estão de acordo com alguns dos critérios de diagnóstico de um transtorno aditivo, tais como usar o telemóvel em quantidade desproporcional, o uso em situações socialmente inadequadas ou fisicamente perigosas, como, por exemplo, enviar mensagens de texto enquanto conduz um automóvel. Efeitos adversos nas relações e desconfortos experimentados quando longe do dispositivo. Outros pesquisadores estão a explorar também novas maneiras de medir o uso problemático de smartphones. Eles sugeriram que medir a quantidade de tempo gasto em atividades usando smartphones, como enviar mensagens de texto, enviar e-mails e visitar sites de mídia social, pode indicar se alguém é dependente ou não do uso de smartphones.
É bem verdade que a nossa obsessão por dispositivos móveis tornou-se épica. Atualmente, 1 em cada 5 pessoas no mundo possui um smartphone. O advento do smartphone alterou drasticamente a forma como nos comunicamos, navegamos, trabalhamos e nos divertimos. Embora as vantagens dessa nova tecnologia sejam claras, o uso constante também pode trazer consequências negativas, como transtornos aditivos, com o surgimento de novos síndromes e também a perda de produtividade devido à interrupção na vida profissional. Em um mundo que depende de pessoas com smartphones, desenvolver um vício em seu dispositivo está a tornar-se cada vez mais difícil. E agora, ainda mais com o distanciamento físico a que todos estamos obrigados. Um novo estudo sugere que esse uso constante afeta fisicamente o cérebro da mesma forma que o vício em drogas. As regiões do cérebro conhecidas como massa cinzenta mostraram mudanças de tamanho e forma para as pessoas com dependência de redes sociais, de acordo com um estudo publicado pela revista Addict Behaviors. Nomofobia é a abreviação de fobia sem celular. É exatamente o que parece. O medo de ficar sem celular. De acordo com um estudo com cerca de 1000 pessoas, provou que 66% da população tem medo de perder ou ficar sem o seu telemóvel a qualquer momento. Alguns dos sintomas da monofobia incluem a ansiedade, verificar excessivamente se está com o telefone e se preocupar constantemente em perdê-lo em algum lugar. Curiosamente, o estudo descobriu que as mulheres sofrem mais com isso do que os homens. That's so bad. I have nomophobia. Texclau é um transtorno não médico usado para descrever todas as câimbras nos dedos e músculos doloridos decorrentes da rolagem contínua de mensagens de textos e de jogos em smartphones. Eye posture e text neck. Agachar sobre o telemóvel por horas está a causar danos severos no pescoço e danificar os músculos das costas. Eye posture ou text neck são apenas 2 das poucas frases que os médicos usam para descrever o estresse excessivo nos músculos do pescoço. De acordo com um estudo com jovens adultos, 84% dos rastreados experimentaram dores nas costas durante os últimos anos, principalmente por estar curvado sobre um smartphone, tablet ou computador. Esse comportamento viciante pode estar ligado a outros problemas, diz o estudo, como estresse, humor deprimido, falta de sono e desempenho reduzido na escola. É bem verdade que os smartphones vieram para ficar. É necessário entender a prevalência do uso problemático dos mesmos. No entanto, há uma necessidade de conscientização pública sobre o uso de smartphones por crianças e jovens, e os pais devem estar cientes de quanto tempo seus filhos passam em seus telefones. Já agora, com quantos anos as crianças devem ter acesso a um smartphone numa sociedade obcecada por tecnologia? Esta é uma pergunta que os pais têm sido forçados a responder. Os smartphones invadiram quase todos os aspectos das nossas vidas. Como então podemos estar atentos ao uso exagerado dos telemóveis? O melhor conselho é ficar atento às formas como interagimos com os nossos telefones e, se necessário, tomar medidas para limitar o seu uso. Definir limites em quantas horas usamos o telemóvel todos os dias pode ajudar a evitar um problema futuro, e há alguns aplicativos digitais que podem ajudar-nos a monitorar o seu uso. Embora as pessoas em geral tenham motivos legítimos para usar o telemóvel com frequência, como por exemplo para trabalhar, comunicar-se e mesmo para a sua segurança, os especialistas sugerem aprender a distinguir o uso de smartphones problemáticos e com muita frequência. Claramente, o termo vício pode ser excessivamente aplicado e mal utilizado. No entanto, quando certos comportamentos repetidos interferem com o bem-estar e o funcionamento adaptivo diário e o comportamento continua ainda assim apesar desses efeitos prejudiciais, o conceito de dependência torna-se relevante a ser considerado. À medida que pesquisadores e clínicos começam a explorar a possível existência de vícios no uso de smartphones, o desejo de uma explicação simples e poderosa para comportamentos compulsivos deve ser equilibrado com a necessidade de explorar essas questões por meio de um rigoroso estudo científico. Por outro lado, a novela do coronavírus continua cada vez mais agressiva aqui nos Estados Unidos, onde agora diariamente são diagnosticados mais de 100 mil novos casos. Nas últimas semanas, mais de 60 mil crianças testaram positivo à Covid-19 e este é o maior número de crianças diagnosticadas com a doença desde o início da pandemia. Uma situação extremamente complicada e que preocupa a todos. Veja.
Na última quarta-feira, o país quebrou um segundo recorde para o maior número de novos casos por Covid-19 em apenas um dia, com 102.831 casos, de acordo com os dados de rastreamentos divulgados pela Universidade Johns Hopkins. Well, we've reached really incredible numbers of COVID-19 cases. We've had 2 consecutive days of over 100,000 new cases across the US. Esta é a primeira vez que o país supera mais de 100 mil novos casos em um dia. Os casos pediátricos da Covid-19 também aumentam cada vez mais. Segundo a Academia Americana de Pediatria, este é um lembrete gritante do impacto que esta pandemia está a ter sobre todos, incluindo nas crianças e adolescentes. Os Estados Unidos reportou mais de 60 mil novos casos pediátricos da Covid-19, relatados na semana passada por 49 departamentos de saúde estaduais. Embora os casos da doença em crianças tenham atingido níveis sem precedentes, as crianças geralmente evitam os piores efeitos do coronavírus e são mais propensas a ser assintomáticas ou apresentar sintomas leves do que os adultos. Portanto, o número total de casos pediátricos é provavelmente subestimado, de acordo à Academia Americana de Pediatria. Nunca é demais lembrar que este vírus é altamente contagioso e só poderá ser controlado se mantermos a distância física, usando máscaras e seguindo as recomendações dos médicos e especialistas em saúde pública. Wisconsin e Dakota do Norte lideram a taxa de infecção per capita do país, mas estados como Minnesota, Indiana e Maine também relatam casos recordes, um sinal que demonstra claramente que a pandemia se espalhou por todo o país. O número atual representa um aumento de mais de 1% e as mortes também aumentaram 15% acima da média, com mais de 846 mortes por dia. O Dr. Anthony Fauci, principal especialista em doenças infecciosas do país, alertou no verão passado que este era um cenário que poderia surgir se a pandemia não fosse controlada a tempo. Ele disse que não ficaria surpreso se o país chegasse a uma cifra de 100 mil novos casos diariamente. We are now having 40,000+ new cases a day. I would not be surprised if we go up to 100,000 a day. Esses números são frustrantes e assustadores, mas não inesperados, porque no verão os especialistas advertiram que os Estados Unidos poderia viver o inverno mais obscuro da história deste país, com o aumento de novos casos. E parece que já começamos a viver. Vamos agora a uma breve pausa. Se vai por um copo d'água, um refresco, corra! Nós voltamos já já com muito mais. E vamos agora à conversa com Pedro Papo Seco, estudante angolano, um verdadeiro orgulho para todos os angolanos, inclusive um exemplo para todos nós que nos encontramos neste grande país em busca de conhecimento para no futuro servir Angola. Pedro, boa noite e mais uma vez seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Ariana, e boa noite a todos os telespectadores lá em casa. Pois é, Pedro, hoje vamos falar sobre a vice-presidente Kamala Harris. Ela que é uma mulher espetacular, uma mulher que inspira todas nós e, aliás, uma mulher que tem um desafio muito grande pela frente. É a primeira negra, é a primeira também mulher a ocupar esta posição de vice-presidente desta grande nação. E quem melhor do que Pedro para nos ajudar a compreender um pouco mais sobre Kamala Harris? Pedro, comecemos com quem é Kamala Harris, afinal? Excelente pergunta, Ariana. Kamala Harris é uma mulher com um repertório profissional muito ambicioso e excepcional. Em 2004, ela tornou-se a primeira afro-asiática a ocupar o cargo de Procuradora-Geral do Distrito de São Francisco, em Califórnia. Em 2011, Kamala Harris tornou-se então a Procuradora-Geral do Estado de Califórnia, sendo também a primeira mulher e a primeira afro-asiática a ocupar aquele lugar. Em 2017, Ariana, ela foi então eleita como a primeira senadora afro-asiática para o Congresso Federal dos Estados Unidos, sendo também a primeira como nas vezes passadas. Em 2020, como vimos acompanhando, ela... Pedro, estamos a falar de uma mulher que foi primeira em muitos aspectos, pois não? Sim. Claramente, como apontei atrás, ela, para além disso tudo, neste ano, como sabemos,
tornou-se a primeira afroasiática a ser eleita como vice-presidente dos Estados Unidos da América. Importa aqui enfatizar, Ariana, e também para fazer entender aos nossos telespectadores, enquanto Procuradora-Geral do Estado de Califórnia, Kamala tomou muitas decisões que mancharam a sua reputação como procuradora. Por exemplo, numa medida, Kamala deixou de aplicar a pena de morte a um cidadão que assassinou um agente da polícia de Califórnia. Numa outra decisão, ela apelou contra um juiz cuja decisão indicava que a pena de morte passaria a ser inconstitucional no estado de Califórnia. Temos aqui uma procuradora que teve então decisões inconsistentes. Em outras medidas, Ariana, Kamala promoveu diversos treinamentos sobre preconceitos raciais ligados ao policiamento no estado de Califórnia. Esses treinamentos foram dirigidos aos agentes da polícia daquele estado. Mas, em uma outra medida, a mesma Kamala impediu que o seu gabinete abrisse ou reabrisse os casos ligados à brutalidade policial e assassinato de negros por parte da polícia daquele estado. Estes acontecimentos levaram a muitos cidadãos da comunidade negra e não só a desacreditarem e a criticarem veementemente a candidata Kamala Harris. Então é para dizer, como qualquer uma outra política, qualquer um outro político, Kamala Harris tomou decisões muito boas, mas também tem algumas que carecem algum reparo e melhoramento. Pedro, o que afinal a vitória de Kamala Harris, que agora vai ocupar a vice-presidência desse país, representa para este povo, mas em particular as mulheres, porque é a primeira mulher a ocupar essa posição. O que a vitória dela irá trazer de diferente de novo para as mulheres, em particular neste país? Ao tornar-se vice-presidente eleita, Kamala Harris envia uma mensagem muito positiva para a sociedade americana, como estava a dizer. Esta vitória representa o famoso sonho americano. Vemos aqui uma senhora cujos pais são imigrantes, chegaram aqui, estudaram e deram uma condição de vida aceitável, deram oportunidades de estudo e de sucesso à sua família e, em particular, a Kamala Harris. Ariana, a vitória de Kamala Harris tem um significado indelével na comunidade americana, neste país. Primeiro porque isso representa o sonho americano, que é sobretudo, a noção de que se o cidadão trabalhar arduamente, afincadamente, vai poder prosperar na vida e atingir todos os seus sonhos. Ademais, isso envia uma mensagem muito positiva para todos os meninos e meninas que sonham com um país melhor. Kamala serve assim como um modelo social, não só para os americanos, mas também para todos os imigrantes neste país, que se as pessoas trabalharem bem, estiverem aqui a cumprirem a lei, estudarem e serem profissionais íntegros, vão poder atingir então este sonho americano sobre o qual se fala muito. Mas também temos uma mulher que é defensora dos direitos das mulheres, é defensora do ambiente, é defensora da reforma do policiamento deste país. Então, esta vitória representa muita esperança para o povo que, sobretudo, era discriminado por outras administrações. Então, resumidamente, é para dizer que muitas portas abrem-se com esta vitória de Kamala Harris. Eu queria aqui enfatizar, Ariana, que a vitória de Kamala Harris é uma sucessão de trabalho feito por mulheres neste país. Joe Biden, desde então, foi apoiado pela sua mulher e pela sua irmã, que em momentos muito difíceis estiveram ao lado dele. Mas no Partido Democrata, nós temos muitas mulheres, sobretudo mulheres negras, que trabalharam arduamente para que Joe Biden pudesse, então, mobilizar a comunidade negra e outras minorias
para vencer. Joe Biden, no seu discurso de abertura, reconheceu que a comunidade negra esteve com ele até aos últimos tempos. E lembramos-nos aqui de uma senhora chamada Stacey Abrams, de Geórgia, que trabalhou muito para virar o estado de Geórgia para os democratas. Então, temos aqui um papel imprescindível das mulheres na vitória, não só de Kamala, mas também de Joe Biden. E este papel da mulher, muitas vezes, é esquecido diante de muitos problemas nesse país, mas eu gostaria aqui de enfatizar o poder feminino, o poder da mulher nessas eleições, sobretudo na vitória de Joe Biden. E Pedro, achas que esta posição que Kamala Harris vai agora ocupar no governo americano vai, de certa forma, influenciar a forma como a comunidade afro-americana tem vindo a ser tratada, por exemplo, as injustiças sociais que nós temos vindo a ver, a brutalidade policial? Excelente pergunta, Ariana. Antes de eu responder se sim ou se não, eu gostaria aqui de enfatizar que nos Estados Unidos há muitos níveis de governo. E os agentes dos governos locais, estaduais e federais, os governantes desses lugares, são normalmente eleitos. E eles têm um poder que muitas vezes é independente das decisões federais. O que quer dizer que Kamala Harris, como vice-presidente, ela poderá tomar muitas decisões cujas aplicações vão depender dos governantes locais. Nós sabemos que, como eu referi no princípio, Kamala Harris tinha sido eleita como Procuradora-Geral de Califórnia. Naquele tempo, embora ela devesse seguir a lei federal, ela tinha sim a jurisdição, tinha o poder de tomar algumas decisões locais. E isso acontece e vai continuar a acontecer muito nas comunidades norte-americanas. Com isso eu quero dizer que há decisões, que há leis, que há regras que são passadas localmente, que o presidente, a vice-presidente não conseguem simplesmente descontinuar. E mesmo as leis que são passadas federalmente ou a nível federal, muitas vezes não são aplicadas da mesma forma. O que quer dizer que em lugares conservadores e comandados por republicanos, muitas das ideias de Kamala Harris vão ser simplesmente ignoradas ou aplicadas de forma muito tendenciosa, de modo a prejudicar a governação de Kamala Harris. Eu gostaria aqui de responder à sua pergunta usando exemplos passados. Se nós olharmos para a administração de Barack Obama, nós vamos ver um presidente que prometeu melhorar a vida dos afro-americanos. E Barack Obama certamente passou muitas medidas para o melhoramento do policiamento a nível da União. Todavia, essas medidas foram simplesmente ignoradas nos governos locais ou aplicadas diferentemente. O mesmo pode acontecer com Kamala Harris, caso esses governos locais não concordarem com as suas leis. Todavia, eu gostaria aqui também de enfatizar que, como vice-presidente, ela vai tomar parte dos grupos que vão elaborar ou sugerir políticas públicas, vai tomar parte deste processo de adoção, implementação e revisão de políticas públicas. Ela terá um poder muito influenciador. E a sua presença dentro de uma sala de tomada de decisão e a sua responsabilidade, a sua experiência na governação vão sim influenciar o rumo que esse país vai tomar doravante. Pois é, Pedro, estamos diante de um futuro diferente. Vão ser 4 anos do time Biden e Kamala Harris e todos nós e o mundo estaremos atentos para ver o que é que de novo este casal irá trazer para este grande país. Muito obrigada por conversar conosco. Esperamos contar contigo na próxima edição. Obrigado eu, Ariana, e até a próxima. E chegamos assim ao fim de mais uma edição do nosso programa. Esperamos voltar na próxima edição com mais manchetes. Até lá!